Boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês, é um prazer ter sido convidado para estar aqui na frente. Gostaria de agradecer a vocês por terem me convidado, por estar aqui. É muito bom quando a gente vem aqui à frente e é um prazer não porque aqui eu posso mostrar que eu sou melhor que alguém. É um prazer porque quando a gente é convidado para estar aqui na frente, nós somos convidados também a uma vida mais dedicada à oração, a uma vida mais dedicada ao comprometimento com Deus. E sabe, normalmente quando eu recebo o chamado de Deus, eu costumo agir dessa forma. Eu oro mais, eu me dedico mais ao estudo, me dedico mais à comunhão com Deus. Mas existem várias reações quando o chamado é feito a nós. Existem pessoas que dão a vida pelo chamado, que é o caso dos discípulos. Os discípulos, todos eles deram a vida pelo que eles acreditavam, pela Bíblia. Todos eles deram a vida para levar a palavra de Jesus Cristo adiante. Existem pessoas como Jonas, que são extremos, que eles fogem. Simplesmente Deus falou para ele ir a Nínive e ele foi para o outro lado. Existem pessoas como Moisés, que a gente viu no vídeo, que dão uma desculpa, né? Senhor, mas eu sou pesado de língua, eu não falo tão bem, por que tem que ser eu? E tem o tipo de pessoas, irmãos, que aceitam o chamado de Deus e se perdem no caminho. É sobre essas pessoas que a gente vai falar hoje. E essas pessoas, irmãos, pode ter certeza que elas foram muito incomodadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou várias vezes a elas sobre a volta de Jesus, falou sobre os deveres que eles tinham como cristãos, falou sobre os acontecimentos do fim dos tempos. O Espírito Santo tocou o coração deles ali. Mas, infelizmente, algumas pessoas que passaram por esse mundo, elas deixaram de ouvir a voz do Espírito Santo e decidiram agir segundo o seu coração. E quando a gente olha para isso, irmãos, a gente vê que a maioria das vezes dá errado. O capítulo 20 do livro de Lucas, ele traz para a gente um exemplo dessas pessoas. Abram suas Bíblias no capítulo 20 de Lucas, por favor. Vamos ler o capítulo até o verso 18, mas antes eu gostaria de convidar os irmãos, de compartilhar com os irmãos o contexto do que estava acontecendo aqui. Jerusalém, nessa época, era dividida em alguns grupos políticos. Existia um grupo que chamava Saduceus. Os saduceus e os fariseus, eles brigavam entre si, mas os saduceus, apesar de serem um grupo menor, eles eram os principais do templo. Dele faziam parte as famílias sacerdotais. E esse grupo, Jesus repreendia com mais veemência. Esse grupo, quando Jesus falava com ele, normalmente ele falava da forma com que ele vai falar aqui no capítulo 20 de Lucas. Certo? Por quê? Esse grupo de saduceus, eles eram apegados ao poder, apegados ao dinheiro. E todo aquele poder que havia neles para comandar Israel, para comandar o templo, eles usavam em benefício próprio. E eles estavam enriquecendo com esse poder que eles tinham. Eles estavam ali só para que eles ganhassem dinheiro. E foi para esse grupo que Jesus disse o que ele vai dizer aqui no capítulo 20 de Lucas. Vamos ler a partir do verso 1, mas antes eu convido os irmãos a curvarem as suas frontes e vamos orar. Querido e amado Deus, bondoso Pai que estás no céu, santificado e exaltado seja o teu nome, Pai. Queremos agradecer ao Senhor por mais uma vez podermos abrir a sua palavra aqui na sua casa, Pai. Por mais uma vez ainda conseguirmos estudar a sua palavra sem que sejamos perseguidos.
Queremos pedir ao Senhor que ilumine, Pai, a nossa mente para que possamos entender a sua mensagem e guardá-la no nosso coração. Pedimos ao Senhor também que esteja com cada um aqui, Pai, e que o Senhor aceite os pedidos, que o Senhor coloque suas mãos sobre eles, Pai, e que os pedidos sejam atendidos, se for da sua vontade. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Lucas 20, no versículo 1, diz o seguinte: Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguiram nesses termos: Dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu essa autoridade? Vamos dar uma pausa por aqui. Eu vou ler alguns trechos e vou pausando, mas eu vou falando com vocês. Irmãos, aqui a gente vê que eles davam muito valor ao poder que eles tinham. Para eles não existia ninguém acima deles. Isso era muito perigoso, irmãos. Porque eles se apegaram tanto ao poder que o Espírito Santo não falava mais ao coração deles. Eles se apegaram tanto ao poder que Jesus não conseguiu mais falar ao coração deles. Eles se apegaram tanto ao poder que a morte de Jesus não causou nem remorso. Não causou dúvida, não causou empatia, porque o coração deles havia sido tomado pelo pecado. Então, irmãos, Jesus sabiamente os responde, findando assim o interrogatório. Continuaremos do verso 3 ao verso 8. Respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: Por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabia. Então Jesus lhes replicou: Pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Vamos parar por aqui. Jesus, irmãos, não os respondeu agressivamente. Jesus não respondeu diretamente também a pergunta. Jesus lhes fez outra pergunta que foi capaz de deixá-los sem resposta. E Deus tem maneiras interessantes de colocar a gente no nosso lugar, né? Às vezes a soberba chega na nossa vida, a gente acha que é melhor que alguém, que é melhor que as outras pessoas, e Deus nos coloca no lugar. Lembremos o exemplo de Jó. Vou citar Jó, capítulo 38, que Deus fala o seguinte: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Veja, irmãos, Jó, ele tinha um pouquinho de soberba porque ele tinha mais dinheiro, porque ele era mais espiritualizado que os outros, entre aspas, né? E Deus fala isso para ele. Mas Deus não faz só isso. Deus pega Jó e leva ele para ver o Behemote. Leva ele para ver o Leviatã. E são criaturas enormes, irmãos, gigantescas. E Deus, ali junto com Jó, segundo a gente pode interpretar do texto, ele domina aquelas criaturas, ele briga com elas, luta com elas e doma aquelas criaturas, mostrando para Jó que somos insignificantes, perto da grandeza e da glória de Deus. E assim também é aqui na terra, irmãos. O nosso emprego, os nossos cargos aqui na igreja, os nossos títulos, são tudo trapo de imundícia perto do que Deus pode fazer na nossa vida. Se não tivermos Deus, isso aí pode ser considerado tudo lixo. E então, Jesus, depois que ele mostrou para aquelas pessoas com que autoridade ele havia feito aquilo, porque a resposta estava
embutido na pergunta. Jesus lhes conta uma parábola, mostrando a eles que eles haviam perdido o senso do que era bom e do que era mal, e eles estavam desprezando a palavra de Deus, estavam desprezando os profetas de Deus, estavam desprezando tudo que Deus tinha feito por eles. Então Jesus continua no verso 9. A seguir passou Jesus a proferir ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por tempo considerável. Verso 10, no devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, o expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram: tal não aconteça. Vamos parar por aqui, irmãos. Tem mais 2 versinhos para a gente ler depois, mas vamos explicar por partes, porque aqui já tem bastante coisa para a gente entender. O homem que plantou essa vinha, irmãos, claramente era Deus. Essa parábola ela é contada em mais 2 evangelhos, no evangelho de Mateus e no evangelho de Marcos. Quando eles contam essa parábola, eles falam que o homem não somente plantou a vinha, ele plantou a vinha, a cercou com uma cerca viva, que serve para impedir a entrada de alguns animais, de alguns insetos que podem prejudicar. Ele construiu um lagar. O lagar era como se fossem 2 piscinas, uma maior na parte de cima, uma menor na parte de baixo, ligadas por um cano, um tubo, e você pisava as uvas no lagar de cima e o suco da uva escorria para o lagar de baixo. Então, ele plantou a vinha, a cercou, construiu o lagar e construiu uma torre para guardar os utensílios, para guardar todas as outras coisas que haviam ali. Depois vocês podem olhar nos outros evangelhos, Mateus 21, 33 e Marcos 12, a partir do verso 1. E a vinha, irmãos, é representada pelo povo de Israel. É a representação do povo de Israel. Então Deus colocou ali um povo escolhido naquele lugar. E ele arrendou a lavradores. Nessa época não, até hoje, arrendar ainda continua sendo a mesma coisa, né? O dono tem o lugar e tem a plantação de vinha. Ele chama alguns trabalhadores que vêm, cuidam da plantação, cuidam ali, cultivam e depois eles dividem o lucro. Depende da proporção do contrato, depende de muitas coisas, mas é basicamente isso. E aqui, irmãos, os lavradores são a representação dos líderes de Israel, que em parte foram os reis e que em parte foram os sacerdotes. E então, depois que a vinha produziu, deu frutos, o dono daquela vinha queria a parte dele, pois era justo, certo? Então ele enviou o servo. O espancaram e o mandaram sem nada. Enviou outro servo, também o espancaram e o mandaram sem nada. O terceiro, a mesma coisa. Os outros evangelhos dizem que ele mandou muitos servos e que muitos foram mortos. Nesse trecho, os servos, eles são a representação dos profetas de Deus, irmãos. E os lavradores os mataram, os perseguiram, os espancaram,
e não aceitaram aqueles servos. Sabe o que aqueles lavradores estavam fazendo, irmãos? Eles estavam tratando algo que era para eles serem mordomos como algo que era deles. Conhecemos algum exemplo disso acontecendo em algum lugar? Será que se olharmos para nós conseguimos enxergar como lavradores que estamos tomando tudo que Deus está nos dando e usando em benefício próprio? Será que não estamos cuidando do como deveríamos cuidar das coisas que Deus nos dá? Poderia ser muito bem, poderia ser muito bem cada um de nós que está aqui, irmãos, representados nessa parábola como lavrador, por não estarmos utilizando as coisas de Deus da maneira correta, por estarmos tomando somente para nós. E a gente vê, irmãos, os exemplos de tudo que fizeram com os profetas. Eu vou citar 2 exemplos. O profeta Isaías, ele veio pregar a palavra de Deus e foi cerrado ao meio. João Batista teve sua cabeça entregue a Heródias, numa bandeja. 2 profetas de Deus que nós temos relato de como terminaram a vida. Como aqueles lavradores desprezavam, como eles não queriam mais saber da palavra de Deus. E o dono da vinha, então, decidiu que não tinha mais jeito. E ele decidiu enviar seu filho. Segundo a tradição daquela época em Jerusalém, enviar um filho era como se ele estivesse indo pessoalmente cobrar uma dívida. Se hoje alguém conhece, alguém precisou já cobrar uma dívida, sabe que você ir pessoalmente normalmente é efetivo. Então, se eu mandasse meu filho, ele seria a representação de um pedaço meu. Seria como se ele estivesse indo lá cobrar a dívida. Porém, esse também não foi respeitado pelos lavradores. O lançaram fora da vinha e o mataram, para ficarem com a herança. Olha a que ponto chega a maldade humana. Como pode um ser conseguir matar outra pessoa? Tirar uma vida? Eu desconheço algo mais escrupuloso do que você tirar a vida de alguém de propósito. Acidentalmente a gente sabe que pode acontecer, a gente está no trânsito todo dia, existem várias outras formas que pode acontecer, mas de propósito é algo muito escrupuloso, que não é muito bem aceito, que não deve ser aceito de forma alguma. E desde muito tempo, irmãos, a morte vem sendo causada por políticas, a morte vem sendo causada por poder, a morte vem sendo causada por dinheiro, sendo que nenhuma dessas coisas entrarão no reino dos céus. De que vale tudo isso? Vamos lembrar do exemplo de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote enquanto Jesus estava aqui nessa terra. No final da vida de Jesus ali, durante seu período, durante o período que ele pregou. E Caifás, ele fez tudo o que ele podia para matar a Jesus. E ele conseguiu. Porém, aproximadamente 40 anos após a morte de Jesus, houve a queda do templo de Jerusalém, irmãos. Todos os sacerdotes foram mortos ali. Nunca mais se levantou um sacerdote em Israel. Sabe o que isso significa, irmãos?
significa que nem a família, nem a posteridade de Caifás ficou com o cargo que ele tinha. De que valeu tudo que ele fez? De que vale tudo isso? E Jesus, ele continua no verso 17, fitando-os, porque aí ele já estava preocupado. Então o verso 17 diz: mas Jesus fitando-os disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular? Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E ele finaliza a parábola assim. E eu fiquei me perguntando por algum tempo por que ele finalizou com essa frase. E então eu fui atrás e descobri que, segundo a tradição judaica, irmãos, o templo de Jerusalém ele foi construído em completo silêncio. Não havia barulho nenhum naquela obra. As pedras vinham de uma pedreira marcadas e eram colocadas no lugar que lhes era direcionado. Completo silêncio. As pedras eram talhadas e cortadas fora do reino de Israel. E um dia chegou uma pedra muito grande que parecia desajeitada e não se achava lugar para ela. Por um longo período, aquela pedra ficou jogada, ficou largada do lado ali, enquanto eles construíam o templo. E continuaram construindo o templo, construíram e chegaram a uma esquina. Uma esquina é um canto, como a gente tem hoje nas casas, né? O canto do nosso quarto, o canto que a gente faz uma coluna. Não sei se todos aqui conhecem, mas geralmente quando se tem uma construção muito alta, a gente constrói uma sapata no chão. A gente cava um buraco de 1 metro por 1 metro por 1 metro de profundidade, enche aquilo de ferro, enche aquilo de concreto, espera secar e a partir dali a gente constrói a coluna que vai segurar a nossa casa. Antigamente, eles usavam a pedra angular. Era uma pedra forte, resistente, que resistiria às intempéries sem rachar, sem trincar, sem se desfazer. E eles chegaram a uma esquina, eles precisavam de uma pedra angular. Procuraram por todos os lados e não encontraram a pedra. Até que eles olharam para a pedra que eles haviam rejeitado. Ela havia resistido às intempéries do tempo, ao sol, à chuva, às tempestades, à geada, tudo ela havia resistido. Mas faltava um teste. Então eles colocaram um peso enorme sobre aquela pedra, muito grande, e deixaram ali por algum tempo. E aquela pedra resistiu. E então ela foi aprovada para ser a pedra angular e foi colocada como uma pedra principal naquele templo. E dali ela serviu para dar direção para as outras pedras, para dar fundamento para as outras pedras. E a pedra aqui representa Jesus, irmãos. Ele havia sido rejeitado. Mas agora ele seria levantado como fundamento, como a base de tudo. E ele diz que quem cair sobre essa pedra será feito em pedaços, ou seja, será quebrantado. O espírito de profecia sobre esse trecho, no livro Desejado de Todas as Nações, página 420, diz o seguinte: para os que creem, Cristo é o firme fundamento. São eles que caem sobre a rocha e se despedaçam. A submissão a Cristo e a fé nele são aqui representadas. Cair sobre a rocha e despedaçar-se é renunciar à própria justiça e ir a Cristo com a humildade de uma criança, arrependidos de nossas transgressões e crendo em seu amor perdoador.
E assim também é pela fé e a obediência que edificamos sobre Cristo como nosso fundamento. Irmãos, eu não tinha palavra melhor para descrever o que Cristo quis dizer aqui. Por fim, ele diz também que sobre quem todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Vocês lembram de alguma pedra, irmãos, que cai sem auxílio de mãos? Daniel, no capítulo 12, nos conta sobre uma pedra que foi quebrada sem auxílio de mãos e destruiu tudo que havia abaixo dela. Todos os reinos ali de Nabucodonosor, que depois de Nabucodonosor foram destruídos por aquela pedra. Foram reduzidos a pó. E hoje temos que escolher, irmãos, de que lado estaremos. Seremos aqueles que caíram sobre a pedra e agora se arrependem? Ou seremos aquele sobre quem a pedra cai sobre nós? O que estamos fazendo com o que Deus tem dado para nós? Temos usado em benefício próprio? Temos dado a Deus a parte que lhe é devida? Quero fazer um apelo a todos que estão aqui, a todos que estão nos assistindo de casa e a mim também. Que nós possamos fazer hoje a escolha de colocar a Cristo como nossa pedra fundamental. Que possamos viver a nossa vida como servos fiéis a Deus. E hoje você pode estar pensando, mas é muito tarde. E eu falo para você que não é. Vocês lembram de Pedro quando ele andou sobre as águas? Pedro estava confiante, andando sobre as águas em direção a Jesus. E então ele olhou para a tempestade. Ali ele teve medo e começou a afundar. E como estava a mão de Jesus para Pedro naquele momento? Estava estendida a ele. Irmãos, o meu apelo é que nós agarremos a mão de Jesus, que está estendida para nós. Só Ele pode nos tirar do lamaçal que a gente nos enfiou, que nós nos enfiamos. Só Ele pode nos tirar daquele lugar escuro em que a gente se meteu e nos trazer para a luz, para que sejamos úteis. Ele nos limpa, Ele nos purifica, e ainda vai lapidar as nossas arestas, irmãos, para que sejamos úteis na causa de Deus, para que possamos ser parte daquele templo que Ele estava construindo. Deus fez tudo por nós. A única coisa que precisamos fazer é agarrar a mão dEle nesse momento, nos arrepender dos nossos pecados, e Ele nos tirará de qualquer buraco escuro que estivermos. Cristo deseja ser o seu alicerce, está esperando apenas segurarmos a mão dele, irmãos. Aceite hoje Jesus como seu Salvador novamente. Se você já aceitou. Se você ainda não aceitou, aceite a Jesus como seu Salvador. E coloque a sua vida sobre a pedra, para que daqui para frente você tenha uma vida nova. E eu não garanto que nesse mundo você vai ter uma vida boa, mas eu te garanto que a vida eterna está garantida para você a partir desse momento. Amém? Deus, bondoso Pai que estás no céu, santificado e exaltado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Pai, por podermos aprender mais de Ti. Que o Senhor nos ajude a aplicar em nossa vida, Pai, o que ouvimos aqui hoje. Que o Senhor esteja conosco,
Nos guarde agora na nossa volta para casa, Pai. E que possamos, finalmente, Pai, aceitar o Senhor como nosso Salvador. Que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E que construamos a nossa casa, Pai, a partir da pedra fundamental. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoe, nos guarde. É o que lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.